Desde o início, um dos defeitos mais marcantes da nossa espécie é a tendência de agir com violência, tanto contra outros seres humanos quanto contra outras formas de vida no planeta. As origens da violência bruta da humanidade ainda é tema para debates filosóficos e até científicos, mas imagine se fosse o oposto. Se vivêssemos num mundo onde a não-violência não é apenas uma filosofia, mas uma prática diária, onde o respeito por cada ser vivo é tão essencial quanto o ar que respiramos. Hoje, vamos viajar no tempo até a antiga Índia, um berço de sabedoria que deu origem a uma das mais antigas e profundas religiões do mundo, que tem em suas bases a não-violência, o Jainismo. Vamos desvendar os segredos guardados por milênios, conhecer figuras históricas que moldaram essa fé e mergulhar nos preceitos que governam a vida de milhões de devotos até hoje. Queremos também descobrir o que a cosmogonia dessa crença nos revela e qual legado continua a influenciar e inspirar a humanidade. E como já fiz em outros vídeos, gostaria de lembrar nesse também que a temática sobre religiões pode ser sensível para algumas pessoas. Por isso gostaria de lembrar que esse vídeo aborda a historicidade desse sistema de crença e que, de forma respeitosa, peço licença aos crentes dessa fé para explanar o que pesquisei e que pretendo ser o mais respeitoso possível. Gostaria de salientar a necessidade de que haja respeito nos comentários e, caso eu detecte alguma forma de intolerância e desrespeito, eu mesmo irei deletar o comentário. Mas antes de entrarmos nessa jornada, gostaria de pedir que se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os vídeos futuros. E aproveite e deixe também um like, um comentário sobre o que achou e compartilhe com seus amigos. Isso me ajudará a continuar com esse trabalho de divulgação histórica muito necessário atualmente e não lhe custará nada. Por volta do terceiro milênio antes da nossa era, na região do Vale do Indo, grupos que migraram da Ásia Central trouxeram consigo a língua conhecida como sânscrito. Esses povos são conhecidos atualmente como povos indo-arianos, onde o termo ariano se refere a uma classe de pessoas nobres e livres, e não a uma nacionalidade específica, e era um termo usado na antiga Índia e Irã para se referir às pessoas que falavam as línguas indo-iranianas e que se identificavam com as culturas e valores dessas civilizações. Após a assimilação com os povos nativos da região, esses migrantes deram forma a um conjunto de tradições e escritos que se tornariam nos Vedas, os textos sagrados que deram formato atual do hinduísmo. Esse sistema de crenças inicialmente era chamado de Brahmanismo. Afirmava que o universo era regido por Brahman, a realidade absoluta, que estabelecia as regras eternas do cosmos. Essas verdades universais eram ouvidas por sábios antigos e foram registradas em sânscrito nesses textos sagrados entre 1500 e 500 antes da Era Comum. Os sacerdotes hindus recitavam esses textos em sânscrito, o que a maioria do povo não entendia, levando a desentendimentos e ao nascimento de movimentos de reforma religiosa, resultando assim na divisão dessa sociedade em duas correntes de crenças religiosas, onde surgiu o Astika, que foi o movimento que aceitava os Vedas como a suprema autoridade espiritual, e o Nastika, que rejeitava a autoridade dos Vedas e dos sacerdotes hindus. Dentre as escolas nastikas, se desenvolveram os pensamentos que fizeram florescer o budismo e jainismo. De acordo com as crenças desenvolvidas no jainismo, os preceitos dessa fé são eternos e sempre existiram no universo, e que são revelados por 24 sábios iluminados, chamados de Tirthankaras. Essa palavra significa fundador de um Tirtha, sendo o Tirtha uma palavra em sânscrito para Val, que é uma parte rasa de um corpo de água que pode ser facilmente atravessado, uma analogia que fazem ao mar de intermináveis nascimentos e mortes, ou Sansara, que é a mudança cíclica de renascimento. Sendo esses sábios aqueles iluminados que criam uma passagem acessível através desse mar. O que se sabe é que se originou no norte da Índia e se espalhou de lá para o sul, mas como começou de forma definitiva não está claro. Seu fundador é muitas vezes identificado como o sábio Vardhamana, também chamado de Mahavira, mas na verdade ele é apenas o 24º Tirthankara dentro da crença jainista.
Os jainistas sustentam que seus preceitos eternos foram revelados inicialmente por 23 sábios ao longo do tempo, para finalmente serem estabelecidos por Mahavira em sua forma atual. Mas quem foi Mahavira? Existiu de verdade? Vardhamana, conhecido também como Mahavira, é acreditado com a fundação do jainismo, uma das religiões não teístas que se estabeleceu na Índia entre os séculos 6 e 5 a.C. Porém, segundo a tradição jainista, ele é o 24º Tirthankara e não o fundador, herdando e formalizando os ensinamentos de seus predecessores. A história de Vardhamana aparece pela primeira vez no texto conhecido como Akaranga Sutra, de cerca de 300 anos depois de sua morte. De acordo com o jainismo, e de fato todas as principais tradições indianas, o universo é um processo sem começo e sem fim, passando por uma série contínua de ciclos cósmicos, cada um com bilhões de anos de duração. Durante cada ciclo, de acordo com a versão jainista desse modelo, existem 24 Tirthankaras que deverão surgir, e Mahavira é o 24º Tirthankara do nosso ciclo atual. Portanto, estritamente falando, o fundador do jainismo não é ele, mas ele é seu redescobridor e reiniciador, depois que o caminho declinou durante o período entre seu tempo e o tempo de seu antecessor, o 23º Tirthankara, que se chamava Pashnavata. De acordo com a tradição Svetambara, uma das vertentes jainistas, ele teria nascido no início de 599 a.C., filho do rei Siddhartha e da rainha Trishala, ambos adeptos da visão de verdade de Pashvanatha. Ele foi escolhido no seu nascimento pelo deus Indra, que na ocasião apareceu para ungí-lo e levá-lo aos céus para consagrá-lo à sua missão como sábio religioso. Disse que os espíritos brilhantes de várias divindades cantaram em seu nascimento, e ele irradiava a luz e um perfume doce. Quando ele foi devolvido a seus pais depois, eles e todos ao redor prosperaram e então chamaram o recém-nascido de Vardhamana, que significa próspero. Em sua juventude é dito nas tradições que ele realizou grandes feitos, como resgatar seus companheiros de um grande serpente sem prejudicá-la, e depois o salvou de um demônio, e foi nessa ocasião que ele passou a ser chamado de Mahavira, por seu heroísmo, que significa o grande herói. Quando ficou mais velho, como príncipe, esperava-se que ele se envolvesse em caçadas, mas ele recusou, alegando que se deveria tratar todos os seres vivos como gostaria de ser tratado. Ele viveu no palácio de seus pais numa vida de luxo até que eles morreram pouco antes do seu 30º aniversário. Algum tempo depois desse evento, ele renunciou à sua posição e riqueza e deixou seu reino para viver como um asceta na floresta. Ele jejuou a extremos, expôs-se aos elementos, mortificou a carne e rejeitou todas as tentações oferecidas, focando no seu objetivo de alcançar a iluminação. Após 12 anos de disciplina ascética, ele alcançou o Kevalajnana, ou onisciência completa, aos 43 anos, sentando-se sob uma árvore da espécie Sala. Ao perceber a verdadeira natureza da alma e alcançar essa onisciência, ele foi reconhecido como um Jina, ou conquistador espiritual, e como o 24º Tirthankara, e começou a pregar a visão jainista depois disso. O nome jainismo vem desse termo Jina, que significa vencedor ou conquistador em sânscrito, se referindo àqueles que conquistaram suas paixões e desejos, alcançando assim a liberação espiritual e a pureza da alma. A grande maioria dos estudiosos concordam que Vardhamana existiu e foi um contemporâneo mais velho de Siddhartha Gautama, ou Buda, mas os detalhes de sua vida são em grande parte tidos como fantasiosos. Ele nasceu em uma época de significativa reforma social e religiosa e iniciou os esforços que estabeleceram o jainismo como uma reação aos problemas percebidos com a fé hindu, ao entender as necessidades espirituais das pessoas de seu tempo. Esta foi uma era de transição e mudança, onde a urbanização estava transformando comunidades agrárias de pequenas aldeias e vilas em cidades, e as pessoas questionavam os paradigmas religiosos tradicionais. Esse período foi uma espécie de reforma protestante indiana, na qual a tradição monolítica do hinduísmo, anteriormente aceita como verdade sem questionamento, foi desafiada. O hinduísmo baseava-se na aceitação dos Vedas,
E durante a época de Vardhamana, esse paradigma foi desafiado por vários pensadores que afirmavam que não era mais aceitável que os sacerdotes hindus reivindicassem conhecimento absoluto das verdades eternas. Muitas escolas de pensamento diferentes se desenvolveram durante esse tempo, e como vimos no início do vídeo, o sistema que ficou conhecido como Nastika ganhou o destaque por se descolar da autoridade que os Vedas representavam, e entre os sistemas filosóficos que se destacaram foi o Jainismo. O Jainismo, junto com outras filosofias como o Charvaka e Budismo, que também rejeitaram os Vedas, cresceu graças ao patrocínio real do Império Maurya, sobrevivendo nessa época de agitação cultural e religiosa. A cosmogonia no jainismo é a forma como se explica a origem e estrutura do universo. Mas, diferentemente de muitas outras religiões, o jainismo acredita que o universo é eterno, sempre existiu e não foi criado, e nem será destruído, não havendo um ser criador para sua existência. O universo é constituído de jivas, ou almas, que são as entidades vivas que possuem consciência, e de ajivas, as não-almas, o que inclui a matéria, o espaço e o tempo. Existem 3 lokas, ou reinos: o Urva Loka, o reino superior, habitado por seres superiores, chamados Devas; o Madhya Loka, ou reino médio, o mundo onde os humanos e animais vivem; e o Adho Loka, o reino inferior, habitado por seres infernais e seres inferiores, que não acatam os preceitos dessa fé. O jainismo é um sistema de crenças não teísta, na medida em que não defende a crença de um Deus criador, mas em devas, seres superiores, que também são mortais. Acreditam no conceito de que o karma, ou ação ou ato deliberado, dirige a vida presente e as encarnações futuras, e que os devas não têm poder sobre uma pessoa. No jainismo, cabe a cada indivíduo alcançar a salvação, se libertando do ciclo de renascimento e morte, o samsara, por aderir a um rigoroso código de comportamento espiritual e ético. Este código é baseado nos 5 votos, que é o ahimsa, não violência; o satya, falar sempre a verdade; asteya, que é não roubar; e o brahmacharya, castidade ou fidelidade a seu cônjuge; e por final o aparigraha, não apego a coisas materiais. Os 5 votos do jainismo não apenas direcionam o comportamento de uma pessoa, mas também seus pensamentos, promovendo uma disciplina rigorosa para evitar violência, mentira e o roubo, até mesmo no pensamento. Alcançar a disciplina permite escapar do ciclo de samsara e obter a liberação, tornando-se um tirthankara, um guia espiritual que ajuda outros a alcançar a liberação, superando desejos e ignorâncias. No jainismo, a libertação é alcançada através do despertar espiritual e da vivência dessa verdade. No jainismo, a essência da jiva, ou alma, é a vida, e suas principais características são a percepção, o conhecimento, a bem-aventurança e a energia interna. Em seu estado puro, quando não está associado à matéria, seu conhecimento é onisciente, sua bem-aventurança é pura e sua energia é ilimitada. Mas a matéria que incorpora a alma contamina sua bem-aventurança, obstrui seu conhecimento e limita sua energia. É por isso que a matéria é vista como um grilhão que prende a alma. No jainismo, a piedade e devoção são qualidades inerentes a toda a alma, mas é obscurecida pela associação com a matéria. As almas que atingem bem-aventurança ilimitada, conhecimento, poder e percepção são consideradas almas divinas. O jainismo rejeita a ideia de uma divindade criadora, afirmando que o universo e seus componentes sempre existiram e são governados por leis naturais, e as almas que alcançaram o céu influenciam o universo temporariamente até reencarnarem. E mesmo se vierem a se tornar numa alma perfeita, ainda assim não podem criar ou afetar o universo material. A palavra para matéria, Pudgala, que significa massa e energia, revela a concepção jainista da matéria como aquilo que é formado pela agregação de átomos e destruído por sua dissociação. Matéria se refere tanto à massa de coisas quanto às forças de energia que estruturam essa massa, fazendo-a e refazendo-a em suas diversas formas.
A palavra karma no jainismo refere-se à criação e reconstrução da matéria kármica que incorpora a alma. Esta visão do karma como uma força material distingue a visão jainista de outras visões indianas que consideram o karma apenas uma força psicológica ou metafísica. No hinduísmo e no budismo, o karma é visto como uma ação que pode levar à libertação ou reforçar o ciclo do samsara. No jainismo, o karma é a interação natural da alma com a realidade. A alma, obscurecida pelo karma como a poeira obscurece um objeto, não consegue reconhecer sua verdadeira natureza, levando à ignorância, à aceitação das ilusões da vida e assim condenando-se ao sofrimento e à morte. O jainismo destaca as limitações da perspectiva humana e a incapacidade de declarar uma verdade completamente objetiva. Os jainistas usam uma famosa parábola para exemplificar isso, a parábola do elefante e dos 5 cegos. A parábola é a seguinte. Um grupo de cegos ouviu dizer que um animal estranho chamado elefante havia sido trazido para a cidade, mas nenhum deles estava ciente de sua configuração e forma. Por curiosidade, eles disseram, precisamos inspecionar e conhecê-lo pelo toque do qual somos capazes. Então eles o procuraram e, quando o encontraram, tentaram tateá-lo. No caso da primeira pessoa, cuja mão pousou na tromba, disse, este ser é como uma cobra grossa. Para outro, cuja mão chegou à orelha, parecia uma espécie de leque. Quanto a outra pessoa, cuja mão estava sobre a perna, disse, o elefante é um pilar como um tronco de árvore. O cego que colocou a mão de lado disse que o elefante é uma parede. Outro que sentiu o rabo descreveu-o como uma corda. O último sentiu sua presa, afirmando que o elefante é aquilo que é duro, liso e como uma lança. Cada cego é limitado pela perspectiva e interpretação individual da mesma forma que cada ser humano é pelos limites do que pode entender em seu estado de sonho de valores subjetivos, de sua ignorância e de sua ilusão. Para despertar e alcançar a libertação da matéria, deve-se abraçar os 5 votos e depois seguir com as ações que procedem deles. Essas ações levam a pessoa a um caminho de 14 estágios, da ignorância e escravidão, à iluminação e liberdade. O jainismo, com o tempo, dividiu-se em 2 grandes escolas de pensamento chamadas Digambara e Svetambara. No Digambara, termo que significa vestidos do céu, os crentes são mais ortodoxos, rejeitam o cânone das escrituras jainistas, mas utilizam os textos do Shaktakanda Gama e o Kashayapauda como as suas escrituras mais importantes, que focam nas paixões e seu impacto na alma, abordando aspectos filosóficos e religiosos. Essa vertente acredita que somente os homens podem atingir a libertação e que as mulheres devem esperar até que sejam reencarnadas como homens para fazê-lo. Os mais devotos andam nus, rejeitando até mesmo a necessidade de roupas, seguindo a tradição de que Mahavira e seus primeiros 11 discípulos não possuíam nada e não usavam nada. Na vertente Svetambara, termo que significa vestidos de branco, os mais devotos usam roupas brancas simples e sem costura, e reconhecem que as mulheres podem atingir a libertação assim como os homens. Acreditam também que retivera a maioria das escrituras originais transmitidas por Mahavira, como os textos antigos contendo doutrinas filosóficas e metafísicas chamados de purvas, bem como ensinamentos de Mahavira, lendas e informações sobre ética e regras monásticas que foram registradas nos Angas. Essa vertente também usa os textos Angabhaya como suplementares que discutem cosmologia, rituais e práticas ascéticas. Ambas as vertentes afirmam ter a verdadeira visão jainista, mas as 2 visões dessa fé diferem de forma significativa. O caminho dessa tão buscada iluminação é sugerido por essas escrituras que, para cada uma dessas vertentes, se acredita terem sido ouvidos do universo e transmitidos oralmente de geração em geração pelos Tirthankaras. Outra escritura muito importante é o Tattvartha Sutra, composto entre os séculos 2 e 5 da nossa era, atribuído ao sábio Acharya Masvati.
O Tattvarta Sutra pode ser traduzido como o livro da realidade em sânscrito, indicando a busca pelo verdadeiro propósito fundamental da vida. O Tattvarta Sutra serve como um guia abrangente para os seguidores do jainismo, fornecendo uma visão clara e estruturada das crenças e práticas essenciais. Ele é amplamente estudado e comentado por estudiosos de ambos os principais grupos do jainismo, os já mencionados Svetambar e Digambara. Há também outras escrituras não aceitas por todos os jainistas, como os Upangas, Shedasutras, Mula Sutras, Prakina Sutras e Kulika Sut, que foram transmitidas por tradições orais até serem escritos. Os já mencionados 14 estágios do jainismo, conhecidos como Gunastanas, são níveis progressivos de desenvolvimento espiritual que uma alma passa em seu caminho para alcançar o moksha, ou liberação da samsara. Para algumas pessoas, como acontece com os Tirthankaras, todos os 14 estágios são alcançados muito antes da morte, e a chave para essa maestria é a combinação de fé, conhecimento e ação conhecida como Ratnatraya, ou Três Joias, que são fé verdadeira, conhecimento correto e conduta pura. A verdadeira fé, é claro, é a crença na validade da visão Jain. Conhecimento correto é a compreensão da natureza real da alma e da realidade. A conduta pura é agir fielmente nos dois primeiros. Isso inclui um respeito por todas as coisas vivas e pelo mundo natural e seguem estritamente o princípio do ahimsa, ou não violência. Esse princípio se estende a todas as formas de vida, resultando na prática de uma dieta obrigatoriamente vegetariana para evitar causar qualquer dano a seres vivos. Os jainistas, especialmente os monges jainistas, varrerão gentilmente o caminho diante deles para que não pisem inadvertidamente um inseto e usarão máscaras faciais para evitar que inalem qualquer coisa para que nem mesmo o menor dos seres vivos seja prejudicado por eles. Um profundo respeito pela natureza e pelas vidas de todos os seres animados e inanimados e aspectos da vida é parte integrante da visão Jain. O símbolo jainista, conhecido como Jain Pratyakshina, foi estabelecido por um comitê de estudiosos e líderes jainistas em 1974, no segundo milésimo quingentésimo aniversário do alcance de Mahavira ou Moksha, a sua libertação eterna, e é usado para representar a plenitude do sistema de crença jainista. A mão levantada com a palma ahimsa no centro simboliza a não-violência. A mão, chamada algumas vezes de Hansa, é um lembrete para os jainistas de parar e refletir antes de causar qualquer tipo de dano aos seres vivos. E a roda dentro da mão é chamada de Dharmachakra e representa a resolução de interromper o ciclo de nascimentos e mortes, o Sansara, através da prática da não-violência. E os 24 raios internos representam as pregações dos 24 Tirthankaras, que podem ser usadas para libertar uma alma do ciclo de reencarnação. Na base do símbolo está escrito Parasparopa Grau Jivanam, um mantra que significa as almas prestam serviços umas às outras, sublinhando a interdependência e o respeito mútuo entre todos os seres vivos. O contorno simétrico da imagem representa o universo conforme descrito nos Agamas e consiste nos 3 reinos, os lokas mencionados anteriormente. A parte superior indica o céu, a parte do meio indica o mundo material e a parte inferior indica o inferno. A porção superior semicircular simboliza o Siddhashila, que é uma zona além dos 3 reinos. Todas as criaturas e almas incorpóreas liberadas residem ali para sempre, num tipo de céu jainista, o estado de moksha, liberados do ciclo da vida e morte. Os 3 pontos no topo sob o semicírculo simbolizam o Ratnatraya, as já mencionadas 3 joias dessa fé, que são a crença correta, o conhecimento correto e a conduta correta, indicando que é necessário ter o Ratnatraya para atingir o moksha. A parte que chama a atenção para nós é o símbolo da suástica nessa imagem. A suástica simboliza os 4 estados de existência, que são seres celestiais, humanos, animais e seres infernais, representando o ciclo contínuo de nascimento e renascimento, o Sansara, que os jainistas procuram transcender.
A palavra suástica deriva do sânscrito, que significa felicidade, prazer e boa sorte, e é um dos símbolos mais antigos encontrados em culturas humanas pela Ásia e Europa, datando do período neolítico. Esse antigo símbolo de transformação foi apropriado e distorcido pelo Partido Nazista da Alemanha no século XX, e deu-lhe um estigma negativo desde então, mas que tem conseguido recuperar o seu significado original atualmente. A tradição jainista afirma que o monarca Chandragupta Maurya se tornou discípulo do sábio Bhadrabahu, que foi o último monge a reter conhecimento oral completo das tradições e regras antes que fossem escritas nos textos já mencionados. Chandragupta patrocinou o jainismo em homenagem a Bhadrabahu e ajudou a estabelecer a religião, assim como seu neto Ashoka o Grande faria pelo budismo. Mais tarde, monarcas hindus apoiaram o jainismo, até mesmo comissionando templos. E, inclusive, Siddhartha Gautama, ou Buda, um contemporâneo mais jovem de Mahavira, praticou o ascetismo jainista antes de atingir a iluminação e formar seu próprio sistema de crenças. Entre os séculos XII e XVI da nossa era, os jainistas foram perseguidos pelos muçulmanos invasores que destruíram seus templos ou os transformaram em mesquitas e assassinaram monges jainistas. Até mesmo o valor de longa data da não-violência jainista foi suspenso em casos em que alguém tinha que defender a si mesmo, sua família ou um local sagrado de ataques muçulmanos. No século XIX, missionários cristãos britânicos interpretaram o jainismo como uma seita do hinduísmo, dando origem à alegação errônea, ainda repetida hoje, de que o jainismo se desenvolveu a partir do hinduísmo, e tentaram converter os jainistas com o resto da população, mas sem muito sucesso. O jainismo sobreviveu a ambas as tentativas de erradicação e continuou a prosperar na Índia, eventualmente se espalhando para outras nações ao redor do mundo. Embora a maioria dos jainistas ainda residam na Índia, há cerca de 5 milhões de adeptos em todo o mundo, na Europa, na Austrália, no Japão e nos Estados Unidos. A maioria dos famosos templos jainistas ainda são encontrados na Índia, como o Templo Ranakpo ou o Templo Jwara no Rajastão, ou o grande Templo Gomateshwara em Karnataka, que apresenta a maior estátua monolítica do mundo, ou o Templo Hanumantal em Jabalpur, onde a celebração do aniversário de Mahavira é realizada todos os anos. Muitos dos templos na Índia são famosos locais de peregrinação para os jainistas devido às suas várias associações, mas os templos em outras partes do mundo também desempenham uma função importante. O Jain Center of America, no Queens, Nova York, abriga os templos Mahavir e Adinath, é um ponto focal de adoração para as comunidades jainistas locais. Por meio desses locais e outros, o jainismo continua sua visão de não-violência, de autodisciplina e de respeito para todos os seres vivos até os dias atuais. Uma visão que descobriram há muitos séculos atrás e que conseguiram, com ela, alcançar a salvação de sua alma e contribuir com o cosmos que o cercam, por mais difícil que possa ser. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.